Ok? Então, pessoal, ele opta por explicar a palavra dentro do próprio texto, né? Voltando para cá, então ele faz essas constantes, pessoal, visitas à história para desmistificá-la, não é? Ok? Assim, o que faz Coase é um diálogo entre o discurso histórico, enquanto representante oficial da verdade dos fatos, e a ficção, questionando a impossibilidade de acesso a uma verdade única, através da incorporação de motivos míticos. Há um filme, gente, que eu gostaria de recomendar. É um filme para a geração de vocês já antigo, né? Chamado Narradores de Javé. Então, é um filme brasileiro. Javé é uma localidade, acho que é na Bahia, que vai ser inundada pelas águas lá de uma transposição que vão fazer. Então, os moradores têm que fazerem um documento mostrando a importância de Javé, para que ela não seja tomada pelas águas. E aí cada um vai ser visitado, pessoal, para dar uma contribuição para a história de Javé. E aí vocês vão ver como cada um vai desviar a história para lhe favorecer. É mais ou menos essa ideia de que uma verdade una é impossível. O que se tem são perspectivas sobre os fatos, né? Isso se vê muito claro, pessoal, em Ulalap, que é um personagem da história e meio mítico também da história de Moçambique, que ele vai revisitar, né, e ele vai humanizá-lo. É mais ou menos, gente, se alguém quisesse escrever sobre o Tiradentes, né? Então você vai mostrar que ele não era daquele jeito que a história trouxe. Então o título da obra alude ao nome de um guerreiro Nguni, uma das etnias, né? A quem é destinada a missão de matar Mafemani, irmão de Midugudzi. Esses nomes são enormes, né? Mudungazi. Depois recebe um nome duplo, aí eu não vou nem me arriscar a dizer. A obra constitui-se do relato ficcionalizado por Babacosa da vida e da época do Rosi, rei, imperador em língua de Songá. Nhungunyamne, famoso pela resistência que opôs aos portugueses nos finais do século XIX. À medida que a narrativa progride, no entanto, o quadro que se desenrola aos nossos olhos é bem outro. Valendo-se de seus conhecimentos acumulados enquanto professor de história, o autor visitar a tradição oral, o que lhe permitiu desmistificar Ngungunyane, a grande figura da resistência. Uma escrita veloz, forte, densa, violenta, crua, chocante por vezes, recorrendo a metáforas quase brutais, perpassada de alforismo e de uma raiva não disfarçada, o autor reforça que esse personagem, né, que ele vai é um homem cruel, sanguinário, violento, um verdadeiro tirano para o seu povo. Um e outros provocam a destruição do Império de Gaza, deixando um rastro de miséria, fome, crueldade, sofrimento e humilhação. Então esse é o propósito dele, gente, de ir desconstruindo mitos, né? Em Ulalap, romance étnico e histórico, a história transforma-se, por vezes, em história fantástica ou mágica, a maneira de realismo mágico sul-americano, em que o tom é tanto cotidiano, popular e regional, quanto transcendente, fantástico e maravilhoso. Só quero fazer um parêntese, gente, nessa afirmação do Pires Laranjeira, que é muito complicado essa equivalência entre o animalismo, desculpa, o animalismo. Queria esse elemento mágico, né, do animismo. Desculpem aí. Animismo é o nome que se dá à religião tradicional africana que vê a alma em tudo. Anima, em latim, é alma. Então o animismo vê alma na árvore,
ele vê alma no rio que corre, na pedra. Então, se prefere chamar de maravilhoso animista do que realismo mágico. Realismo mágico é ocidental, em que a interferência do sobrenatural ficou ruim a minha afirma, a influência, né, do sobrenatural no natural, né, provoca no leitor e na personagem também desconforto. Esse é o realismo mágico. No caso do animismo, no maravilhoso animista, pessoal, e essa perturbação é de menor monta, porque a forma como o africano se relaciona com o sagrado é bem diferente da nossa cabeça cartesiana. Então essa intervenção do sobrenatural no natural, para eles é naturalizado para a maneira de ver do africano, né? Exemplo, nós temos um filme, pessoal, chamado Besouro, filme brasileiro, que conta a história de um capoeirista que viveu mesmo, é a figura histórica. Então, em determinado momento, o besouro vai lutar contra Exu. Os dois, né, um deus, né, vai lutar contra um humano. Então isso dentro da cabeça nossa é impossível, né? São mundos, são água e óleo que não se misturam. Então em muitos contos do Mia Couto, por exemplo, o sobrenatural entra ali sem qualquer perturbação, como se fosse uma coisa comum, natural, né? Então você está dando aula e de repente um orixá abre a porta e senta-se ao seu lado, você aluno, ao seu lado ali, um orixá sentado. Para nossa cabeça ocidental isso causaria um choque. Nessa narrativa convivem 6 espécies de textos, 6 tipos, não tios, 6 tipos de discursos. Primeiro, documento da história colonial funcionando em epígrafes. 2, comentários do autor aos conteúdos desses documentos ou acréscimos. Terceiros, ditos anacrônicos, afirmações que não tem nada a ver com a história. Um epígrafe prefacial de Agostina Bessa Luiz. Agostina Bessa Luiz, gente, foi uma das maiores escritoras do século XX. Faleceu há uns 3 ou 4 anos, né? Ela nasceu em 1922, sei disso porque foi o mesmo ano da minha avó. Uma escritura portentosa, assim. Textos bíblicos que preludiam os acontecimentos, a história ou as histórias ficcionais em torno da personagem Nyungunyane. Então, gente, cada um desses discursos vão representar perspectivas de narração da história, levando a metáfora mais longe, a própria pluralidade, pessoal, de discursos que permeiam, que constroem a idade moçambicana, a identidade moçambicana. Aí uma outra obra, como eu não li, eu deixei aí só para vocês se interessarem pela história e tudo. Então, moçada da manhã, do horário da manhã, amanhã nós teremos mais uma aula, né? Se puderem assistir, muito bem. Se não puderem, é o nosso último encontro e de toda forma eu deixarei para vocês o texto gravado. Então amanhã à tarde nós teremos uma aula sobre o Mia Couto, só sobre ele, tá? Então, gente, um grande abraço para todos e a gente se vê. Quem não mandou o trabalho ainda, mande, ainda há tempo aí, tá? Um grande abraço a todos e a gente se vê num próximo encontro. Só lembrando, aí esquecendo, semestre que vem eu vou ministrar uma disciplina que eu sempre quis e vai dar certo. Uma disciplina chamada Tópicos Avançados de Literatura Africana. Não sei o horário ainda. E vai ser sobre a literatura dos 3 países que nós não vimos. Então, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Então, gente, um grande abraço.